do melhor entendimento, do melhor enquadramento, no caso específico do etanol. E nós temos advogado que, sem dúvida, o que o Dornelles falou é necessário. É necessário que, se é um produto energético, se vai integrar, como já integra, não temos dúvida que continuará integrando o nosso mix de combustíveis, a nossa matriz energética, é necessário que ele esteja plenamente integrado na regulamentação de combustíveis, na regulamentação energética. Sem dúvida, há o desafio de compartilhar algum nível de regulamentação com a área de agricultura. Então, nós precisamos, acho que essa questão que se coloca, como a habilidade de separar o que é um produto agrícola de um produto energético, né? Onde é que termina um e começa outro, de forma que você possa ter uma regulamentação de combustíveis como um todo, com as suas regras, com as suas, digamos assim, com suas formas de funcionar bem claras, reguladas, no caso, pela ANP, e a questão de produto agrícola, que tem características bem diferentes e que precisam estar compatíveis, né? Então, é um desafio que se coloca quando se fala em biocombustíveis. Acho que o Brasil tem esse privilégio de poder inovar nisso, de fazer a integração entre o que é a regulação energética, o que é a regulação e a administração na área política de produtos agrícolas, que são, digamos assim, a gente reconhece que no mundo inteiro o tratamento que o governo dá ao setor agrícola é um tratamento especial. Então, como manter esse tratamento especial para a área agrícola e, ao mesmo tempo, ter o produto plenamente integrado na nossa, digamos assim, nosso arcabouço regulatório, é o desafio. Acho que não é impossível, acho que existem determinadas preocupações de como migrar de um para outro, ser regulado agora por uma outra agência, mas acho que o diálogo não é que vai proporcionar essa transição. Bom, eu não vou ser redundante, eu acho só que tem alguns aspectos aí, quando a gente fala em regulação, é sempre perigoso que, aonde para a regulação, entra a intervenção, né? E, embora o setor esteja passando por problemas, eu acho que a gente passou por um período importante de abertura e a gente não pode correr o risco do governo, digamos, numa medida, vir a atrapalhar o setor ao invés de colaborar. Mas eu estou colocando isso, não é nem como uma crítica, mas como uma reflexão, porque eu tenho ciência da posição dos meus colegas. Eu acho que o fundamental é qualquer proposta que altere as regulamentações vigentes, né, que tente regular um pouco melhor o setor de açúcar e álcool, ela deve ser primeiro francamente debatida com o setor privado, antes de submeter qualquer proposta ao Congresso ou de regulamentação de normativos por ministérios, etc., né, de uma forma bastante harmônica para evitar passos mal dados aí, né? Eu acho o seguinte, eu acho que tem alguns aspectos que são importantes. O setor privado nos apresentou algumas propostas, nós já discutimos várias vezes alguns aspectos, mas eu acho que primeiro é o fortalecimento do trabalho de cada instituição responsável dentro do governo sobre determinados assuntos, né? Caracterizar isso claramente, regulamentar, porque tem algumas situações onde há fragilidades legais, fragilidades jurídicas, etc. Atualmente, por exemplo, o Ministério da Agricultura entra na parte agrícola e na parte industrial, por se tratar de produção de açúcar, álcool, etc. Ora, nós temos que ter um comprometimento maior, por exemplo, das unidades industriais, no envio de informações, na questão de envio de fiscais para verificação, inclusive de qualidade do açúcar e outros aspectos relacionados à indústria do setor sucroalcooleiro. Ao mesmo tempo, um trabalho conjugado com a ANP, na verificação de estoques, etc., né, que tem que ser um trabalho bastante entrosado. Nós já avançamos através de um convênio de cooperação entre o Ministério da Agricultura e a ANP, acho que podemos avançar mais. O aspecto dos dutos foi colocado, eu acho que também é uma questão que precisa estar melhor regulamentado, mas o aspecto principal talvez seja a questão do abastecimento, né? Essa é a questão talvez mais desafiadora aí de como você ter uma regulamentação onde você reduza riscos de excesso de volatilidade de preços, que nós estamos observando, e riscos de falta de suprimento em períodos entre safra, né? É muito ruim você ter um período entre safra onde você fica quase ali torcendo para não ter nenhum problema. Felizmente a gente tem passado razoavelmente bem, mas eu acho que pensando do ponto de vista de médio e longo prazo, não dá para a gente ter algo tão solto assim, né?
Bom, e também para complementar, tem algumas legislações antigas aí que acabam dando mais problema do que ajudando de alguma forma, né? Isso gera uma série de problemas judiciais, etc., que eu acho que a gente tinha que aproveitar a ocasião de, numa revitalização aí da regulamentação, etc., aproveitar para consolidar um pouco a legislação do setor sucroalcooleiro. Bom, primeiro eu gostaria de pedir uma licença a vocês. Está funcionando isso? Tá. Desde que o Fernando Pessoa escreveu aquela poesia sobre o Rio Tejo, ele permite a todas as pessoas falar bem da sua cidade, certo? Como ele disse que o rio da aldeia dele era mais bonito que o Tejo, então ele nos dá essa licença. E está aqui presente a prefeita da minha cidade, a querida Darcy Vera. Então eu queria apresentá-la para quem não a conhece, que é a cidade mais importante do mundo na discussão que nós estamos tendo aqui hoje. Permitido por Fernando Pessoa, posso dizer isso. Mas agradecer a presença da Darcy. Maurílio está aqui conosco também. Eu queria dizer o seguinte, qual é a legislação que o Brasil precisa para o etanol? Primeiro, uma decisão. Né? Não é, pode parecer hoje banal dizer que o governo precisa apoiar o etanol, porque já virou uma prática ativa do governo apoiar o etanol. Mas não vamos nos esquecer que já teve governo que falou mal do etanol, cujo principal esporte de vários ministros era falar mal do etanol através dos usineiros. Falar mal dos usineiros era o esporte do passado. Hoje é falar mal de banqueiro, mas no passado era de usineiro. Alguns usineiros até ajudavam, vamos dizer a verdade. Né? Alguns usineiros até ajudavam. Mas era um erro grave de estratégia dos governos tratar o setor com o desprezo que tratou durante muitos anos. Não vou aqui fulanizar a discussão, até porque não foi erro pessoal, não foi erro de um dirigente ou de outro, mas durante muitos anos os nossos governos erraram a mão, porque permitiram que o mundo descobrisse o etanol antes do Brasil. Quando o mundo começou a falar bem do etanol, nós descobrimos que ele era bom, um combustível alternativo. Imagina que, na verdade, o etanol surge hoje como um combustível alternativo ao aquecimento global, e a principal crítica que se fazia ao etanol no passado era ambiental, quando, na verdade, o corte de emissão de carbono que ele significa é extraordinário, mas precisou da Agência Americana de Energia dizer isso, porque nossos governos falavam bobagem em relação ao etanol, durante muitos anos. Né? Então, acho que esse é um ponto. Quer dizer, como já mais recentemente os governos têm dado um apoio mais substancial, o presidente Lula, não é porque eu sou do mesmo partido dele ou que participei do governo dele que eu digo isso, mas, de fato, o presidente Lula tem tido um compromisso muito efetivo com o setor. Nós podemos dizer hoje que o governo tem um compromisso com o setor. Agora, que lei fazer? A lei, acredito eu, ela tem que ajudar a produtividade do etanol. Não precisa fazer outra coisa, porque o etanol, dado a sua produtividade, o resto é vender. Não é? Porque o dia que o petróleo chegar a 30 e o etanol não disputar, não adianta o governo fazer esse discurso, porque o consumidor não vai botar etanol no carro. Aí não adianta garoto propaganda, presidente pedindo, não tem jeito. Então, a questão fundamental do etanol, é por isso que ele deu certo, não é por outro motivo, é que ao longo dos últimos 30 anos, a pesquisa brasileira, privada e pública, fez com que a cana fosse um produto competitivo. Na hora que ele foi competitivo, ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Quer dizer, é certo que no início precisou de subsídio, de apoio, tal. Hoje não mais, porque ganhou o jogo da produtividade, ou da competitividade, tem gente que prefere chamar de competitividade. Então, a questão fundamental para nós é como manter a produtividade do etanol carburante de cana. A gente pode projetar essa produtividade na segunda geração, como os americanos fazem. Às vezes dá certo. Por exemplo, o Kennedy falou, em 10 anos nós vamos à Lua. E foram. Agora eles falaram, em 5 anos nós vamos fazer o etanol de segunda geração. Acho que vai dar errado dessa vez. Eu não acredito que em 5 anos... E a Lua não foi tão difícil como vai ser em 5 anos fazer o etanol de segunda geração. Agora, os americanos eles se colocam um desafio e perseguem esse desafio, eles são dedicados a isso. Então, nós temos que nos colocar a questão de como trabalhar a segunda geração, ao mesmo tempo que a gente aumenta a produtividade dessa geração que nós temos do etanol,
de forma que o Brasil não perca a competitividade do produto. Se perder, gente, não adianta governo, não adianta cima, não adianta nada. Nós vamos na verdade, assistir a debacle do setor, porque todo mundo que viveu um longo período no setor, aqui tem várias pessoas que conhecem muito mais do que eu o setor, lembra os momentos que o setor ia para o fundo do poço. Quando a Rússia quebrou, o petróleo estava em $11 o barril. Aí não há etanol que sobreviva, entende? Tudo indica que o petróleo não caia mais abaixo de 40 nas próximas décadas. Agora, tudo indica, eu não tenho bola de cristal e não assino promissória sobre isso. Portanto, nós, não tendo garantia, nós temos que ter uma projeção de produtividade e trabalhar nela. Como que isso deve se refletir? O que é isso, na minha modesta opinião? É nós termos uma legislação que diga quais são os passos que nós devemos dar em termos do etanol como combustível. Concordo com o Alexandre que ele não pode perder o aspecto da sua ligação com a agricultura. Vocês viram que deu uma briga aqui entre o Alexandre e o Dornelles, né? Foi uma briga elegante, que são duas pessoas educadas e elegantes. Mas eles brigaram aqui. Nós vamos contar lá em Brasília que eles andaram brigando. O bom da briga é que os dois brigaram para pregar para si o produto. A pior briga é quando você vê dois brigando para tipo, botar um dando para o outro. Não, o etanol é seu. Não, é seu. Tá. O bom da briga que nós vimos aqui é que os dois pediram para si o etanol. Então, parabéns para o etanol e para os nossos ministérios aqui que estão brigando para valorizar o produto. Segunda questão, tributária. Quer dizer, se nós não acertarmos algumas questões tributárias, que essa lei, a reforma está fazendo. O presidente da Câmara disse que vai colocá-la em votação nas próximas semanas. Se votar, resolve. Se não votar, essa lei deve resolver isso. Não é possível o ICMS ser 12 num lugar e 31 em outro. Não funciona isso. Não há país que funcione com um imposto interestadual num lado 12, no outro 31. Não tem lógica, não tem equação econômica que explique, não tem solução para um problema como esse. Então, a lei deve equilibrar essa tributação. Segundo, tratamento especial do ponto de vista de tributos para combustível renovável. Se o mundo todo quer combustível renovável, então justifica um tratamento específico. E terceiro, assídio. O Alísio e o setor, a Única, nos procurou, quando o governo enviou a proposta de reforma tributária, ele tirou a assídio. E todo o setor nos procurou, propondo a manutenção da assídio, o governo acabou aceitando a ideia, e no relatório final da reforma, a assídio é mantida como tributo que deve ser dedicado principalmente a esse setor. A assídio deu certo. Se ela for usada corretamente, ela dá certo. Não é? Todo tributo mal usado dá errado. A assídio, enquanto ela é bem utilizada, ela dá certo. Não tem sentido a gente trocá-la por outro tributo. Então, são esses elementos, Tereza, que eu acho que a legislação deve conter. Como enquadrar o etanol como combustível na matriz energética e sua relação com o setor agrícola, do qual ele nunca vai deixar de ter uma relação, como tratar do ponto de vista tributário, que agência vai cuidar do etanol ou que instância interministerial, e quais são os sistemas de apoio do governo, não de subsídio, de apoio para que o setor tenha permanente e crescente produtividade. Acho que a palavra do futuro do etanol é produtividade. Ninguém vai comprar álcool ou etanol porque ele é mais bonito. Isso serve para a cachaça brasileira, que faz um sucesso danado em vários países do mundo. Mas para o etanol, ou ele é mais barato, ou ele não vai ter mercado no futuro. Então, tá, obrigado. Nós temos algumas perguntas, né, que vieram já do público e o pessoal da organização nos diz que nós já encerramos nosso tempo, temos que nos organizar para ir para a plenária final. Eu fiz uma proposta de encaminhamento aqui para a mesa, que eu dividi as perguntas para que os nossos expositores, nas suas considerações finais, pudessem abordar cada uma pergunta, para que quem fez pergunta também não se sinta não respondido. E, eventualmente, alguma pergunta que esteja sendo feita agora,